Fala galerinha, tudo bem com vocês? As mudanças climáticas possuem diversos impactos negativos no nosso planeta, né? Mas a sua relação com a fauna, com os animais, é um pouco ainda mais conturbada e complicada. Para falar a respeito disso, eu vou falar um pouco a respeito da teoria da evolução de Charles Darwin, mais especificamente sobre a teoria da seleção natural, né? Porque as mudanças climáticas e a seleção natural estão diretamente relacionadas. Basicamente, a seleção natural nos diz, pessoal, que um indivíduo que ele tenha uma característica física ou genética que ele desenvolveu ao acaso, ou que ele sofreu uma mutação por algum fator, que essa característica ela o beneficie, ele vai passar para os seus descendentes na sua reprodução. E conforme o tempo passar, conforme a população for aumentando, ele for se reproduzindo e tendo mais interações de genética entre os indivíduos, essa população ela tende a ter essa característica, tá? Vamos colocar isso daqui numa analogia mais simples e mais fácil e também clichê, né, da evolução, né? Bom, vamos supor que em uma determinada área que nós só tenhamos uma vegetação alta, árvores de copa muito alta, e com pouquíssima vegetação rasteira e arbustos rasteiros. E vamos colocar que nesse cenário ali nós temos duas espécies de girafas, a espécie A e a espécie B. A espécie A, pessoal, ela tem um pescoço muito alto que vai alcançar ali o topo das árvores. Já a espécie B, ela tem um pescoço mais curto e que vai pegar ali só arbustos, né, e vegetação rasteira. Conforme o tempo for passando, essas populações forem aumentando, a gente tem uma tendência da alimentação ir diminuindo, né, porque é relativamente proporcional à quantidade de comida que tem disponível e a quantidade de indivíduos, né. Quanto mais indivíduos, menos comida, vamos colocar assim. Mas não é por esse lado que a gente quer ir. Vamos supor ali que acabe a vegetação rasteira em um determinado ponto do tempo, vamos dizer assim, e essas girafas pequenas precisem se alimentar das árvores de copa alta. Elas não irão conseguir. Já a espécie A, que é a espécie que tem o pescoço grande, ela vai conseguir se alimentar ali das árvores mais altas, tendo condições favoráveis para se manter viva, para manter a sua população saudável e também continuar se reproduzindo. Já a espécie B, que ela tem o pescoço pequeno, ela não vai conseguir alcançar o topo das árvores ali e, consequentemente, ela pode vir a ser extinta por falta de alimentos, caso ela não migre, não vá para outro local que seja favorável às suas condições, né? É basicamente isso que a teoria da seleção natural ela nos diz, né? Que o indivíduo ele tem que estar adaptado ao ambiente e se ele não estiver adaptado, ele vai acabar sendo extinto. E o que a seleção natural tem a ver, né, pessoal, com as mudanças climáticas? Para quem assistiu o vídeo lá 5 verdades sobre o aquecimento global, lembra que eu falei que existem ciclos de Milankovitch, que é o ciclo natural de resfriamento e aquecimento do planeta, né? Entretanto, o aquecimento global ele está gerando um aquecimento muito rápido do planeta, onde as espécies não conseguem se adaptar, tanto ao calor extremo quanto ao frio extremo, vamos dizer assim, né? Ou seja, a oscilação de temperatura em locais que a temperatura era ideal para que esses animais sobrevivessem ali e tivessem sua ecologia, né? Entretanto, alguns animais eles estão conseguindo fazer pequenas modificações, pequenas adaptações pela seleção natural, onde eles aumentam um pouquinho do tamanho de seu bico, o tamanho da asa, e também membros de dissipação de calor em animais endotérmicos, né? Por exemplo, aumento do tamanho da orelha de um elefante, que é por onde ele consegue ali também reduzir a temperatura corporal, né? Aqui é importante destacar que animais endotérmicos eles conseguem fazer a regulação da sua temperatura corporal e animais ectotérmicos que dependem totalmente da temperatura do ambiente para fazer a regulação ali da temperatura corporal, né? Porque elas não conseguem fazer essa regulação dentro do seu próprio corpo, vamos dizer assim grosseiramente, né? Aqui vocês já podem perceber então que os animais ectotérmicos são diretamente afetados pelas mudanças climáticas na questão de temperatura, né? Por exemplo, animais como abelhas, que elas aquecem muito o seu corpo batendo as asas e também são influenciadas pela temperatura ambiente, elas podem superaquecer com as temperaturas elevadas
e também podem perder algumas funções cognitivas, como a lembrança de onde é a sua colmeia, de reconhecer uma flor onde tem pólen. Então elas já são diretamente afetadas. E além das adaptações fisiológicas e genéticas, pessoal, nós podemos destacar também que alguns animais eles estão tendo mudanças ou adaptações em seus comportamentos. Essa mudança comportamental, pessoal, foi registrada pelo Wilton Japiaçu, que é um pesquisador, professor da Universidade Federal da Bahia, onde ele mais 2 cientistas, mais 2 pesquisadores, eles registraram uma espécie de macaco prego tomando água de coco. É um comportamento um pouco atípico para esses animais, mas foi a forma deles se adaptarem às mudanças climáticas e também a devastação do seu habitat, né? Onde foi desmatado ali, esses animais eles tiveram que se adaptar a um novo ambiente, onde eles foram parar em matas de cocais e começaram a desenvolver esse comportamento para não se desidratarem, né, pessoal? E ainda segundo esse estudo do Wilton, pessoal, eles fizeram uma estimativa que dentro de 50 anos aproximadamente, essa espécie de macaco prego ela pode estar restrita à Mata Atlântica do sul da Bahia apenas, pelo fator de desmatamento e perda de habitat desses animais. Seguindo nessa linha de evidências de animais que estão sofrendo com as mudanças climáticas, já foi registrado também animais que eram especificamente herbívoros e começaram a ser carnívoros pela falta de alimento. Ou seja, não são só os animais que estão sendo impactados, mas as plantas também, e consequentemente esses animais que se alimentam dessas plantas, ou seja, toda a cadeia alimentar, ela vai ser impactada também. Como nós já mencionamos, a gente tem aqui já uma mudança comportamental, uma mudança física, mudanças genéticas e agora, pessoal, mudanças de hábitos alimentares também, ou seja, uma mudança ecológica. E isso que é tão preocupante, porque a questão não é só o animal vai conseguir se adaptar ou não, mas os animais que se adaptarem ou que já estão tendo pequenas mudanças, qual o impacto que vai trazer para o ecossistema, qual o impacto que vai acontecer na ecologia desses animais e também em toda a comunidade, né, na biodiversidade em si. E por último, mas não menos importante, pessoal, um estudo que aborda todos os impactos das mudanças climáticas, né, é um estudo bem legal com anfíbios, sapos, pererecas e rãs, onde as mudanças climáticas elas vão impactar no período de seca, ou seja, aumentando o período de seca de alguns locais, fazendo com que esses anfíbios eles não tenham áreas de reprodução em corpos hídricos, vamos dizer assim, seja poças, seja pequenos rios temporários que eles falam, são os que vêm com grandes chuvas e somem nos períodos de seca, né? Mas reduzindo esses corpos hídricos, essas áreas de alimentação e de reprodução desses animais, fazendo com que esses animais tenham um tamanho menor. Isso pela falta de disponibilidade de alimento, né, que alguns animais vão se alimentar somente nas poças ali, e também com os insetos ali, invertebrados, que vêm nesses locais também. Consequentemente, há uma menor disponibilidade de alimento, então o animal ele vai ser menor também. Por exemplo, um sapo que ele era assim, ele passou a ser assim. Isso é só um exemplo chulo, tá, pessoal? Só para vocês entenderem o que eu quero dizer, que é uma redução de tamanho. Mas o problema ainda não está aí, pessoal. O problema está no fato de os anfíbios terem uma relação direta com a sua vocalização com o seu tamanho. Ou seja, sapos maiores eles vão ter uma vocalização mais grave e já sapos menores eles vão ter uma vocalização mais aguda. E outra coisa, esses animais eles vocalizam na época de acasalamento, né? Então a vocalização, o canto deles é essencial para eles poderem reproduzir e perpetuar a sua espécie, né? E uma questão levantada pelo Rogério Bastos, pessoal, que é o coordenador do Laboratório de Herpetologia da Universidade de Goiás, será que essas fêmeas dos anfíbios ali, diretamente afetados, né, elas vão ter uma adaptação do seu sistema auditivo para entender e compreender que essas variações de vocalização são da sua espécie? Ou seja, basicamente o indivíduo ele vai vocalizar para atrair a fêmea, né, e conseguir reproduzir. Mas será que a fêmea irá entender, irá compreender e reconhecer que essa vocalização é de sua mesma espécie? Então, nesse caso aqui, a gente vê tudo englobado, o quanto os impactos climáticos, né, eles vão afetar diretamente a fauna, pessoal. Com base em tudo que falamos aqui, pessoal, nós vemos que é uma série de conjuntos, né, que estão influenciando e potencializando os impactos na fauna, né? Desde do aquecimento global às nossas próprias ações, né? Nós sabemos que esse aquecimento global, que essas mudanças climáticas estão sendo diretamente afetadas pelos nossos comportamentos, pelos nossos hábitos, que não são sustentáveis, e é o que eu venho falando aqui no YouTube direto, né?
temos que ter hábitos sustentáveis, e se nós não temos, nós temos que criá-los, né, pessoal? Porque essa mudança, mesmo que seja individual, de pouquinho a pouquinho, um indivíduo a cada dia, ela vai ter um impacto gigantesco lá na frente, pessoal. E é isso que nós precisamos nos conscientizar agora. Todos os dados que eu trouxe até aqui são dados que estão acontecendo ou aconteceram num curto período de tempo. E nós precisamos mudar isso. Não é à toa que diversos cientistas, diversos pesquisadores e até mesmo mídias sociais, eles trazem bastante a questão da sexta extinção em massa, que está sendo causada pelo Holoceno, né? Ou seja, pela nossa atividade humana. E nós precisamos mudar isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo até aqui, pessoal, e até a próxima.